Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelos canais do Grupo CAD TV e também pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br. Estamos entrevistando Henrique Ludovici, ex-diretor do DER, e o assunto é a queda do viaduto sobre a Galeria dos Estados. E vamos reforçar apenas aquilo que o senhor já disse aqui, já deixou claro, mas vamos especificar. Existia um dado técnico, as equipes técnicas do DER, da própria Nova Cap, como o senhor já falou. Então, de quem é a responsabilidade por decisões que não foram tomadas e que poderiam ter evitado esse desastre? Com certeza, as decisões deveriam ser tomadas pela direção da Nova Cap. E é preciso deixar bastante claro que havia relatório de 2013 naquela empresa, da Diretoria de Obras Especiais, quando ainda era coordenada pela engenheira Maruska Holanda, que quando os Correios SCT tinham uma loja, tinha uma agência debaixo de um daqueles viadutos, alertou para as infiltrações. E foi dito pela Nova Cap aos Correios de que efetivamente as obras iriam começar para conter aquelas patologias. Em 2014, nós temos o relatório também da DOI, Diretoria de Obras Especiais, já com o Dr. Luiz Rogério, que diz: relatório técnico sobre o estado de conservação dos viadutos sobre a Galeria dos Estados, justificando imediatas obras de reforço e readequação. Tínhamos já todo o projeto concluído, executivo, com duas alternativas propostas, como dito antes, pelo engenheiro Valmor Zeredo, um dos maiores calculistas de Brasília, que efetivamente dizia, na primeira alternativa poderia-se ter uma intervenção que duraria 15 anos, o que permitiria que o Distrito Federal se organizasse para fazer as intervenções com maior durabilidade de perspectiva. Mas ele fornecia também a segunda alternativa, para durar 50 anos. Temos ainda um outro relatório, me permita, Campbell, de 2017, da arquiteta Nádia Hermano Tormin, também da Nova Cap, onde ela demonstra todos os procedimentos que já tinham acontecido internamente à empresa e apresenta em 5 passos as necessidades de intervenções e conclui: conforme registro no relatório técnico da Nova Cap, anexados aos autos, as condições físicas sobre o estado de conservação dos viadutos sobre a Galeria dos Estados e da própria Galeria dos Estados justificam imediatas obras de reforço e readequação desde 18 de 8 de 2014, com nível de prioridade nas ações de governo. A execução de obras de tal natureza visa assegurar as condições plenas de segurança e a durabilidade dessas construções, além de preservar os investimentos realizados desde a implantação. E a não efetivação das intervenções essenciais pode ocasionar eventos de consequência irreparável. Isso é de 19 de maio de 2017, de uma assessoria técnica da Nova Cap, que não foi levada em consideração pela empresa. E ninguém de fora da Nova Cap conhecia tais relatórios. A Nova Cap tinha recursos efetivos para providenciar, como o fez, e muito bem, nas intervenções dos viadutos da rodoviária. 67 milhões foram ali gastos. E deixaram de fazer a intervenção na Galeria dos Estados quando tinham todos os estudos, prova de carga, projetos executivos e as recomendações do seu corpo técnico. Nova Cap é empresa de governo, do governo. O governador tinha conhecimento disso tudo? Olha, eu acredito que o governador e o governo poderiam, com uma comissão, rapidamente ter identificado aonde estava o problema. Nós, inclusive, propusemos que isso acontecesse. Em 3 dias, 1 semana no máximo, nós teríamos efetivamente a identificação de aonde se encontrava o problema e a cada 24 horas poderíamos ter colocado as informações a serviço da sociedade mediante órgãos de comunicação, instituições de comunicação ou programas como este que aqui hoje estamos apresentando. Mas isso depois da tragédia acontecer. Sim. Antes, eu não sei se efetivamente o governo foi orientado, mas com certeza eu posso dizer o seguinte: a direção da Nova Cap tinha todas as informações. Tudo isso estava inicialmente na Diretoria de Obras Especiais, que foi extinta no final de 2015, e as suas atribuições foram incorporadas pela Diretoria de Edificações. E este tema fazia parte
das reuniões de diretoria da Nova Cap. Eu tenho documentos de 2013, 2014, 2015 e posso dizer que pelo menos 18 vezes esse tema fez parte de decisões, tomadas de decisão das respectivas diretorias da Nova Cap, porque o assunto fazia parte do cotidiano daquela empresa. Qual foi o prejuízo material civil nesse dano todo? Se nós entendermos que o projeto original executivo estava orçado em 12.630.055,91 e hoje nós temos uma perspectiva de fazer toda a parte arquitetônica que está sendo licitada por em torno de R$3.500.000 e temos ainda uma possibilidade de licitar a restauração desse viaduto por 15 milhões e somarmos, vamos ver que há uma expectativa de prejuízo da ordem de R$6 milhões. Porém, este número ainda não está totalmente finalizado, porque é preciso verificar os processos licitatórios e também um outro dado importante. Há duas alternativas em relação ao viaduto da Ex-Rodoviário Sul. A UNB, ela defende a demolição de toda a laje e o reaproveitamento de parte das fundações e dos pilares. E há uma outra proposta que é de restauração, que é esta que está sendo ventilada e desenvolvida pela Nova Cap. Embora o processo esteja sendo apresentado pelo DR, há documentos do corpo técnico que afirmam que jamais a área técnica do Departamento de Estrada de Rodagem tomou conhecimento nem da primeira, nem da segunda alternativa que foi oferecida ao IFAM para análise. Portanto, estão sendo executados de fora para dentro e sendo colocados como de autoria do Departamento de Estrada de Rodagem, quando o corpo técnico daquela instituição já fez manifestações públicas em 3 notas e mais uma ao Tribunal de Contas, que não tem participado de nada em relação a este viaduto. Porém, o atual diretor do DR é ex-diretor de edificações da Nova Cap. Fica tudo jogando no mesmo time. Agora, só para a gente complementar, o senhor com toda a experiência, o senhor já foi secretário de transporte, já esteve ligado a vários outros governos. Qual a situação das demais edificações que existem no Distrito Federal e que correm risco semelhante? O que eu posso registrar é que este trabalho que foi realizado em relação às obras de arte especiais, nós começamos em 2006, a UNB fez um relatório e apresentou as suas preocupações. Em 2009, o próprio DR fez também um relatório sobre esse tema. Em 2011, houve o trabalho do CREA e o trabalho do Tribunal de Contas. E a partir daí, os governos daquela época tomaram providências em relação a esses temas. Então nós temos que ter tranquilidade, porque o DR ficou responsável pela Ponte do Bragueto e está tomando essas providências. A Nova Cap tomou a responsabilidade em relação aos viadutos da área central de Brasília e também tomou as providências, exceto o da Galeria dos Estados. E efetivamente, de lá para cá, muitas outras intervenções foram feitas com corpos técnicos qualificados que podemos dar tranquilidade ao Distrito Federal. Mas é preciso deixar claro que há que haver verbas e orçamentos permanentemente para a restauração de pontes, viadutos e pavimentos no Distrito Federal. E quando nós assistimos, por exemplo, um governo federal brasileiro extinguir a CID, esses são recursos direcionados para esse trabalho. Se efetivamente não vierem os recursos federais, é preciso que as unidades estaduais e mesmo as municipais tenham capacidade de fazer essas intervenções. Então, a discussão, por exemplo, do combustível no Brasil e a extinção da CID tira recursos dessas intervenções no país inteiro e não apenas no Distrito Federal. Quer dizer, o senhor deixa a instituição, o departamento, mas não deixa essa de ficar preocupado ainda e dá essa orientação, como o governo deve Com atuar. certeza, né? Até porque somos cidadão de Brasília, a vida inteira tivemos um trabalho muito grande na engenharia, sou um ex-presidente do CREA, um ex-presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e efetivamente sempre tivemos um trabalho extremamente ético a favor da área técnica e a favor da sociedade. E me coloco sempre à disposição e com a contundência necessária para falar dos temas que efetivamente têm impacto na nossa cidade. Doutora... E neste momento eu afirmo, o Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal é inocente em relação ao acontecido na Galeria do Estado. A direção da Nova Cap deveria ter tomado as providências que todos os relatórios e projetos executivos apontavam dentro do seu quadro técnico, dentro do seu corpo técnico, inclusive por projetos contratados
pela própria empresa com recursos provenientes da Terracap, de um convênio que tinha a Secretaria de Obras como interveniente. Tá certo. E a direção da Nova Cap, ela já está convidada. Se desejar prestar esclarecimentos complementares e trazer a sua posição a respeito desse assunto, o Direto de Brasília está aberto para a gente ouvir todas as opiniões a respeito. Doutor Henrique Ludovici, muito obrigado pela sua presença aqui. São sempre estes modelos de intervenção, esses modelos de participação, esses esclarecimentos que a sociedade precisa. Aqui nós não temos a preocupação de sermos o politicamente corretos, né, Câmara? Muito obrigado pela sua presença aqui, agradecemos pelas suas informações e vamos estar sempre abertos a esse tipo de debate aqui. Eu é que agradeço, parabenizo a você, Voz de Chamas, e ao Campbell, com uma história longa aqui no Distrito Federal, por esse jornalismo que vocês efetivamente produzem a favor de Brasília e do Brasil. Tá certo. Obrigado. Grande abraço a você também que esteve prestigiando o nosso programa e até o próximo Direto de Brasília.